Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias, quadro aqui do canal onde eu atualizo você que me acompanha por aqui sobre as notícias mais relevantes da semana e que vão impactar diretamente no seu dinheiro e nos seus investimentos. E para essa semana nós temos que o Trump colocou mais uma tarifa sobre importações, o Banco de Brasília comprou o Banco Master e por fim falaremos sobre os excelentes resultados da Simpar no ano de 2024. E para ficar por dentro de tudo, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E para dar início ao giro de notícias dessa semana, vamos falar sobre o Donald Trump, que toda semana acaba aparecendo aqui no Giro de Notícias porque toda hora ele acaba criando uma nova tarifa de importação. Enquanto isso persistir, ele vai acabar aparecendo aqui diretamente no canal. E qual que foi essa nova tarifa? É uma tarifa de 25% sobre todos os carros importados nos Estados Unidos. E essa medida vai começar a ser colocada em prática no dia 2 de abril, ou seja, na semana que vem, essa tarifa já vai estar sendo cobrada e, consequentemente, gerando recursos ali para o cofre dos Estados Unidos. E agora vamos pegar declarações faladas pelo próprio Trump em relação a essa tarifa. O que vamos fazer é aplicar uma tarifa de 25% para todos os carros que não são fabricados nos Estados Unidos, disse Trump. Começamos com uma base de 2,5%, que é o que estamos fazendo, e vamos para 25%. E cabe destacar que em fevereiro desse ano, o Trump já havia mencionado que poderia colocar essa taxação de 25%, então não é uma coisa surpresa, até porque o Donald Trump, como eu mencionei, já vem taxando diversos outros setores. Algo que ele fez recentemente, que começou a ser colocado em prática no dia 12 de março, foi a taxação de 25% sobre todas as importações de aço e de alumínio, algo que acaba afetando diretamente algumas companhias brasileiras, como por exemplo a Gerdau. E o que na prática essas medidas vão acabar impactando? Vão impactar primeiramente no preço dos veículos dos Estados Unidos, porque uma grande parte das companhias acaba produzindo seus carros não nos Estados Unidos, mas em outros países, como por exemplo em alguns países da União Europeia, na China, principalmente na Ásia, porque o custo de mão de obra acaba sendo muito menor. E produzir nos Estados Unidos, você vai ter um custo muito alto com os funcionários, porque o salário de um norte-americano é muito mais alto do que em praticamente qualquer outro país do mundo. Você vai ter um custo muito alto em relação à manutenção das máquinas, além, é claro, de você ter que pagar os impostos nos Estados Unidos, como, por exemplo, o próprio IPTU da sua fábrica, a própria construção das unidades, que vai acabar custando muito mais caro para a companhia. Por outro lado, os Estados Unidos saem prejudicados quando essas empresas montam as suas fábricas fora, porque não gera emprego para os Estados Unidos. Então, na prática, todo mundo acaba se saindo prejudicado, e no caso dessa tarifa, é um meio que os Estados Unidos têm para trazer de volta essas indústrias para lá. E o que vai impactar no bolso do americano? Primeiramente, a tendência é que o preço dos carros aumente, porque a companhia, a empresa, a montadora, ela não vai ter prejuízo, ela vai simplesmente cobrar do consumidor final essa nova tarifa de 25%. Segundo ponto é que essa medida pode aumentar ainda mais a tensão que os Estados Unidos têm com a China e a União Europeia, porque, como eu mencionei, muitos carros que vão para os Estados Unidos são produzidos nesses locais e vai acabar prejudicando a economia da China e da União Europeia. E o último ponto a ser mencionado é que as ações de empresas montadoras que vão acabar sendo impactadas por essa mudança e também ETFs que investem uma parte significativa do seu patrimônio nesse tipo de companhia vão acabar se saindo prejudicados, justamente porque a tendência é que o preço do carro aumente e, consequentemente, o consumidor pode acabar diminuindo a quantidade de carros que ele troca ao longo dos anos. Ao invés de trocar de carro a cada 2 anos, ele vai trocar a cada 3, a cada 4 anos, e naturalmente isso prejudica no resultado dessas empresas. E pensando nessas tarifas que o Trump colocou que vai afetar o setor de montadoras, as outras medidas que ele colocou em relação à importação de alumínio e aço, que afeta diretamente nos seus investimentos aqui no Brasil, se você tem participação, por exemplo, na Gerdau, como que você consegue se proteger dessa situação? A única maneira é diversificando a sua carteira de investimentos. Se você tem, por exemplo, 5% da sua carteira na área de aço e alumínio e 5% em ações de montadoras, você não vai se sair tão prejudicado em comparação a alguém que coloca todo o dinheiro dele nesse segmento. Por isso, quando você diversifica, coloca um pouco do seu dinheiro em cada setor aqui no Brasil, um pouco do seu dinheiro em cada setor nos Estados Unidos, a chance de qualquer medida acabar impactando significativamente o seu patrimônio acaba sendo muito, muito pequena. Por isso, a diversificação é sempre a melhor opção. E agora que o assunto do Donald Trump foi finalizado, podemos partir para a segunda notícia, que é em relação ao Banco BRB, o Banco de Brasília, que é um banco estatal,
que adquiriu participação majoritária no Banco Master. E como que essa operação vai acabar funcionando? O Banco BRB, o Banco de Brasília, ele comprou 48% das ações ordinárias, que são as ações que dão direito ao voto, e também algumas ações preferenciais, que vão dar preferência no recebimento de dividendos, assim como as ações que são negociadas hoje na Bolsa de Valores. E somando a participação tanto das ações ordinárias quanto das preferenciais, o BRB comprou o equivalente a 60% do Banco Master. E para definir o preço justo do Banco Master, eles simplesmente calcularam o equivalente a 75% do valor do patrimônio líquido em relação aos últimos resultados divulgados. E para a realização dessa aquisição, o Banco BRB vai desembolsar 2 bilhões de reais, que vai ser pago ao longo do tempo. E trazendo um contexto em relação ao Banco Master, ele ficou muito conhecido por conta dos seus CDBs, que são emitidos a taxas altíssimas. Como você pode estar vendo aqui, 2 CDBs do Banco Master, um distribuído na Genial Investimentos e outro distribuído na Nova Futura. O primeiro deles tem uma taxa de 17,8% ao ano, e o segundo uma taxa de 17,3% ao ano, uma taxa muito acima do que você consegue encontrar em 99% dos CDBs e até mesmo em comparação ao Tesouro pré-fixado. E recentemente, inclusive, foi especulado que o Banco Master estaria com problemas para conseguir arcar com todas essas obrigações, porque quando o banco promete entregar para você um rendimento de 17%, 18% ao ano, ele precisa pegar esse seu dinheiro, aplicar em outras operações e obter um retorno maior do que esse que ele vai te pagar. E é dessa forma que o banco consegue ganhar dinheiro, nessas pequenas margens entre o quanto ele paga para você de juros e o quanto ele cobra para quem ele empresta. Então é muito possível que essa aquisição foi feita justamente para salvar o Banco Master de um possível problema futuro. E olhando para o lado do BRB, acaba sendo uma aquisição que pode fazer sentido porque o Banco Master tem uma posição muito relevante nos seus segmentos. E pegando hoje os dados do BRB, o que a gente pode observar? Que ele atinge 8,9 milhões de clientes, ele tem 61 bilhões de reais em ativos e atua hoje em 20 estados. E com a aquisição do Banco Master, o que o Banco Master pode agregar ao BRB? Ele agrega na área de cartão de crédito consignado, no câmbio, mercado de capitais e também no atacado. Então, apesar dessas especulações em relação ao motivo da compra do Banco Master, o BRB acaba ganhando também. Por fim, nós temos os resultados divulgados da Simpar, que é uma das principais holdings hoje listadas na Bolsa de Valores do Brasil. Ela conseguiu reverter o prejuízo que ela teve no quarto trimestre de 2023 e fechou o ano de 2024 com um lucro no quarto trimestre de 82 milhões de reais. E para você que não conhece a Simpar, hoje, ela é uma das principais empresas quando o assunto é logística e transporte aqui no Brasil. E pegando para falar das empresas que ela tem participação, eu posso citar primeiramente a JSL, que é uma empresa listada na Bolsa de Valores, que atua em logística rodoviária no Brasil, a Movida, que atua no aluguel de carros, o Grupo Vamos, que atua no aluguel de caminhões, máquinas e equipamentos. Cabe destacar que essas 3 empresas são listadas na Bolsa de Valores individualmente: JSL, Movida e Grupo Vamos. Além disso, ela tem outras empresas um pouco menores, como por exemplo a CS Brasil, Automob, CS Infra e a BBC. E agora, conhecendo mais sobre a Simpar, podemos olhar para os seus resultados no quarto trimestre de 2024. Primeiramente, em relação à receita bruta em comparação ao mesmo período de 2023, ela cresceu 23%, atingindo 11,9 bilhões de reais. Sua receita líquida cresceu 25%, o EBITDA, que é equivalente à sua geração de caixa aproximada, apresentou um crescimento de 32%, o lucro líquido ajustado fechou em 82 milhões, um avanço de 296 milhões de reais, e por fim, o CAPEX, que é o dinheiro que a empresa investe para adquirir novos bens, novos ativos, diminuiu 18%, o que mostra que muito provavelmente a Simpar está reduzindo um pouco os seus investimentos em crescimento para focar de fato na geração de caixa que aconteceu nesse último trimestre. E agora, pegando os resultados em comparação anual, 2023 e 2024, o que nós temos? Que a receita bruta e a receita líquida cresceram quase 30%, o EBIT ajustado, que é o lucro operacional ajustado, cresceu 31%, e o lucro líquido ajustado saiu de um prejuízo em 2023 de 279 milhões de reais para um lucro líquido ajustado positivo de 548 milhões. Por fim, um dado muito importante de ser destacado em relação à Simpar é a sua dívida. Ela é uma empresa bastante endividada quando a gente olha para todas as companhias que ela tem participação. E muito disso aconteceu justamente para acelerar o seu crescimento, e aqui nós temos um panorama geral em relação ao cronograma das suas dívidas. O que a gente pode observar?
que hoje, em 2025, a empresa tem por volta de 15 bilhões de reais em caixa, o que é suficiente para pagar todas as suas dívidas em 2025 e 2026. Então, por mais que a sua dívida seja muito grande, ainda assim ela tem um bom cronograma de pagamento, ou seja, ela não vai ter que pagar toda a sua dívida em 2025 ou 2026. A gente consegue perceber que ela está muito bem distribuída entre 2027, 28, 29, 30 e 31, e dali para frente ela não tem praticamente nada a pagar. E esse é um dado muito importante de ser avaliado. Não adianta você olhar só para a dívida total da empresa sem olhar detalhadamente para o cronograma do pagamento, porque na prática é o cronograma que pode acabar quebrando uma companhia. E esse e outros fatores são essenciais de serem avaliados na hora de você tomar uma boa decisão para montar uma carteira de investimentos diversificada. Se você quer aprender a fazer isso na prática, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde você aprende a fazer isso para sua carteira. E lá você vai conseguir investir o seu dinheiro com mais segurança, vai aumentar o potencial de rentabilidade da sua carteira a longo prazo, sem que você precise ficar horas e horas estudando e analisando o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link da descrição. Então, nesse conteúdo de giro de notícias, você teve acesso às informações mais relevantes da semana e que podem impactar diretamente no seu bolso e nos seus investimentos. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.